E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube, ao nosso canal do YouTube, onde vamos falar sobre um tema bastante polêmico, complexo e muito atual. Vamos falar sobre a desigualdade. Será que a desigualdade é algo que pode ser superada? É possível falar em uma sociedade em que haja plena igualdade entre os indivíduos? E na história, como que isso foi ou continua sendo debatido? Vamos lá? Olha, galera, a situação é a seguinte. Desde que nós falamos em uma história das civilizações, em todas as sociedades conhecidas, não há um único grupo, não há um único estamento, uma única classe social em que não haja desigualdade. Em todas as sociedades conhecidas da história, a desigualdade está presente de alguma maneira. Essa é uma realidade triste, porém, algo que está aí, nos acompanhando o tempo todo. O que diferencia de um momento para outro é a maneira como a desigualdade é vista ou encarada pelos indivíduos de cada época. Se pensarmos, por exemplo, na antiguidade, lá nas grandes civilizações, impérios, estados que viveram na antiguidade, vamos observar que a desigualdade era encarada com uma forma muito mais tranquila do que hoje. Em muitas situações até justificada pelos próprios valores religiosos de cada época. É aqui que vamos falar, por exemplo, de uma sociedade dividida em castas. Provavelmente você já ouviu falar das castas indianas, o exemplo talvez mais conhecido atualmente. Porém, na antiguidade, se falarmos isso antes de Cristo, e até mesmo durante o início da era cristã, esse era um modelo predominante na grande maioria das sociedades de cada época. Exatamente. Nas sociedades de castas, sustentadas por valores religiosos, a desigualdade é uma condição de nascimento. Os indivíduos são diferentes não porque são, enquanto indivíduos, realmente diferentes dos outros, mas porque nasceram naquela condição, pertencem a um grupo, pertencem a uma coletividade e não há nenhuma condição de ascensão social. A mobilidade social é uma situação que não existe. Aliás, muito pior do que isso, nas sociedades de castas, não há nem mesmo a possibilidade de relacionamento entre pessoas de diferentes castas. A situação começa quando falamos até mesmo na não existência da compreensão do indivíduo nessas sociedades, já que nesse período o que existem são membros de coletividades distintas. Já quando avançamos um pouquinho e pensamos, por exemplo, sobre a Idade Média, uma época mais recente, vamos perceber que essa estrutura rígida própria da sociedade de castas tende a ter uma leve flexibilizada quando falamos da sociedade estamental, mas ainda assim a desigualdade é algo que não desperta tanta angústia ou tanta rejeição, já que ela é justificada por uma simples condição de nascimento. As pessoas são pobres ou são ricas porque nasceram assim, porque nasceram no seio de uma família pobre ou de uma família rica, são nobres ou são servos e assim permanecerão a vida toda. A flexibilidade está agora na possibilidade de relacionamento entre pessoas de diferentes estamentos. É assim que existe, por exemplo, a relação entre o servo e o senhor feudal. Existe uma convivência, porém essa convivência fortalece uma estrutura social da época. Mas ainda assim, vamos observar que a desigualdade não desperta tanta rejeição ou mesmo tanta angústia. Muito pelo contrário. Da mesma maneira que na antiguidade a desigualdade é sustentada por valores religiosos, também vemos que a busca pela superação da desigualdade nasce inicialmente com valores religiosos. É aqui que nós vamos encontrar, por exemplo, das duas religiões da humanidade. Vamos falar do judaísmo e também do cristianismo. Duas religiões que inicialmente se propõem como religiões libertadoras, que vêm para superar a opressão humana. Mas essa relação da liberdade, da superação da opressão humana, ultrapassa os valores religiosos e, na modernidade, alcança também a política. Como é possível isso? Pelo surgimento do chamado Estado de Direito. O filósofo italiano Niccolò Maquiavel já destacou a existência de uma sociedade conflituosa, composta por indivíduos, homens livres, porém dotados dos interesses mais diversos e por isso mesmo de uma natureza imprevisível, totalmente maleável, flexível, imprevisível, podendo até mesmo vir com facilidade trair os seus semelhantes.
Essa situação também foi fortalecida, foi concretizada pelo filósofo inglês Thomas Hobbes, quando descreve a existência do que ele chamou de um estado de natureza. E nesse estado de natureza não há nenhum outro valor, como nenhum outro entendimento, que não seja puramente por consentimento. Natural, enquanto estado natural, a única coisa que existe é a necessidade de sobrevivência. E para garantir que a sobrevivência venha a ser uma realidade, homens e mulheres vivem numa condição orientada pelo egoísmo. Daí a existência de uma violência exagerada, uma violência acelerada no estado de natureza. Se individualmente os homens e mulheres são egoístas porque querem garantir os seus interesses e assim garantir a sua sobrevivência, coletivamente o egoísmo leva a uma situação de guerra de todos contra todos, e daí a razão, então, de evoluir para uma sociedade, um estágio superior. A partir daí, uma série de filósofos seguintes vão desenvolver um debate bastante grande em relação à desigualdade, em relação à igualdade, que vai dar o corpo para a política moderna, para o Estado atual. Lembrando que essa ideia de igualdade entre cidadãos, igualdade de vez, igualdade de voz, é algo que já foi desenvolvido na política antiga lá na cidade de Atenas, no século V a.C., graças ao surgimento de dois princípios democráticos, a isonomia e a isegoria. A isonomia, representada pela igualdade dos cidadãos perante a lei, e a isonomia é assegurada pela igualdade no uso da palavra para todos os cidadãos. O grande problema está que, na antiguidade, cidadãos é apenas uma coletividade marcada por um grupo de indivíduos representados por homens livres que estão sujeitos a uma condição de favorecimento em relação aos demais. Quando se fala em povo na antiguidade, não compreendemos a totalidade dos habitantes que vivem ali. Pelo contrário, povo é apenas um coletivo de cidadãos representado por uma pequena minoria de homens livres e proprietários de terra. E somente eles é que tinham acesso aos princípios de isonomia e isegoria. E à medida que a modernidade avança, alcançamos as revoluções político-burguesas dos séculos 17 e 18, o surgimento de um novo grupo social, lá no finalzinho da Idade Média, e a sua ascensão provocou um confronto direto entre os dois grupos principais desse período, a nobreza e a burguesia. A burguesia tinha interesses comerciais e por isso mesmo buscava a liberdade de comércio. A nobreza, por outro lado, buscava preservar os seus valores tradicionais, e esse confronto provocou uma série de revoluções e guerras civis que presenciamos neste período. Revoluções que culminaram na Revolução Francesa, representada pela queda da Bastilha em 1789. Aqui temos, de maneira bastante consolidada na política, a igualdade enquanto um direito, a liberdade enquanto um desejo a ser profundamente alcançado. No entanto, essa liberdade apresenta aqui uma série de contradições. A liberdade está representada pela liberdade de comércio, pela liberdade de lucro, a lucratividade. Lucro esse que resulta na Revolução Industrial do século XIX. A igualdade, porém, apresenta alguns conflitos. Simples. A liberdade está coerente com os ideais da burguesia. Porém, a igualdade, em alguns momentos, pode representar um conflito que faz com que, em diferentes situações, ela seja simplesmente esquecida ou até mesmo ocultada. E a partir daí, a igualdade se tornou um problema bastante polêmico, capaz de dividir muitas opiniões e provocar muitos discursos. No século XIX, o sociólogo Emile Durkheim propôs a necessidade do estabelecimento do que ele chamou de uma coesão social. O progresso, tão desejado, só seria possível pela criação de uma sociedade coesa. Lembrando que a coesão social não é exclusiva de Durkheim. A reflexão sobre o que vem a ser a coesão social começa com o filósofo francês Auguste Comte. Comte buscava uma reforma social necessária para restabelecer a ordem que foi quebrada pela Revolução Francesa. Não que a Revolução fosse ruim, pelo contrário, Comte era totalmente otimista em relação à Revolução Francesa. No entanto, a Revolução Francesa, com todos os avanços que ela representou, também deixou uma marca. Uma nova era sem uma estrutura estabelecida ou formada. Um caos social que estava estabelecido, e é que a nova era só seria concretizado com o restabelecimento da ordem. Daí que vem o nome ordem e progresso.
A modernidade é representada pelo progresso, porém o progresso só é possível onde há ordem. Frase que está estampada na bandeira brasileira. A ordem com caráter minimamente conservador para garantir que haja ordem social, daí a existência de uma coesão, e o progresso como sendo o símbolo da própria modernidade. Porém, a coesão social é o que se opõe ao que ele chamou de anomia social, ausência de ordem, ausência de regulamentação. Durkheim, ao concretizar ou aprofundar esses estudos, coloca que a coesão social é estritamente necessária. E a desigualdade, embora esteja presente na coesão social, já que não é possível pensar em coesão como uma sociedade plenamente igualitária, também gera alguns problemas, já que as principais características que resultam na anomia social, aquilo que dificulta ou mesmo que compromete o progresso, resulta da própria desigualdade. Eu estou falando, dentre outros fenômenos sociais, da criminalidade. Daí em diante, temos um debate ainda mais complexo sobre a questão da desigualdade, já que ela está associada à existência da pobreza, da miséria e também da criminalidade. A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, temos uma sociedade urbanizada ao seu máximo. Resulta da industrialização. E a partir daqui, a desigualdade, embora necessária, segundo a compreensão de muitos pensadores, também ameaça a existência tanto dos ricos quanto pobres. Por exemplo, quando falamos da criminalidade, da violência, da roubalheira. Se de um lado não é possível pensar uma sociedade plenamente igual, porque existem diferentes funções sociais que só podem ser realizadas por indivíduos diferentes, do outro lado, os extremos da desigualdade ameaçam a todos, indistintamente. Daí a complexidade de um problema, daí a complexidade de um fenômeno. Lembrando que da modernidade em diante, nós vamos falar pela primeira vez do pleno reconhecimento do indivíduo, figura protagonizada pelos pensadores do justnaturalismo, que defendem a existência de um estado de natureza, figura essa que pode se locomover ou até mesmo ascender socialmente. É a partir do capitalismo que nós temos a possibilidade de uma ascensão social. Embora o discurso seja esse, nem sempre a ascensão social será uma realidade. Pelo contrário, na grande maioria a ascensão social pode não acontecer. Existem diferentes discursos que dividem opiniões em relação a isso. Para alguns, a desigualdade social não se supera, os pobres não se ascendem na pirâmide social, simplesmente porque não conseguem usar a sua liberdade de maneira adequada. E por isso, não trabalham de forma adequada e não ascendem. Para outros, a desigualdade não se supera porque falta a administração melhor e adequada dos recursos públicos por parte do Estado. O fato é que, independente de qual seja a defesa, os vários fenômenos sociais dramáticos vividos pela sociedade e que estão associados à pobreza continuam presentes até os dias atuais. E, pelo contrário, quanto mais a modernidade avança, quanto mais o progresso se torna uma realidade, mais a desigualdade vem se tornando um fenômeno social preocupante que divide opiniões e pode ser utilizado até mesmo como discurso para derrubar governos. No campo da religião, a desigualdade também é um discurso presente. Mas o fato é que, na atualidade, o discurso que exerce maior peso sobre a desigualdade está no plano político. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente, deixe os seus comentários aí embaixo e participe conosco do nosso canal. Inscreva-se e fique por dentro das atualizações. Todos os finais de semana um vídeo novo para você. Aproveite, hein?